Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí agora assistindo esse vídeo. Aqui quem fala é o professor André Valério da Silva, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou docente para o curso de Medicina, né? E hoje eu vou trazer para vocês uma palestra chamada Apneia do Sono, conscientização sobre a qualidade do sono em idosos, né? Falar de sono é algo que tem muita relação com a nossa saúde, né? Então, como que é a nossa qualidade do sono, né? Esse é o principal que a gente sempre precisa lembrar também, né? Apesar de quando vai chegando uma certa idade, parece que ou o sono vem demais ou ele vem de menos. E o que que isso acarreta na nossa saúde, né? Quais são os prejuízos de uma má qualidade do sono, né? E quais os benefícios de uma boa qualidade do sono, né? A gente até já consegue imaginar nisso, né? Aí dentro desse contexto do sono vem a apneia do sono, né? Então, o que que nós vamos comentar nessa aula sobre o que que é a apneia do sono, os principais sintomas, os seus impactos na saúde, formas de tratamento e prevenção. Então, a primeira pergunta que fica ali é, afinal de contas, o que é a apneia do sono, né? Vou dar o nome completo dela, tá? Ela é chamada de apneia obstrutiva do sono e ela é caracterizada por episódios recorrentes de cessação, ou seja, essa apneia, né? Ou pela redução, que é uma hipopneia, né, do fluxo de ar durante o sono, causados pela obstrução das vias aéreas. Então imagina que você está dormindo, acredita que mais de 90% de vocês que estão assistindo essa palestra já passaram por essa situação, né? Você começa a falar, começa a assistir o vídeo, aí daqui uns minutos começa a dar aquela vontade de cochilar, você vai pôr a cabeça para trás assim, aí quando você vai ver, a sua boca abre e aí você meio que acorda. Quando você acorda, é porque a sua língua, ela relaxou, né? Você relaxou toda essa musculatura aqui, e a língua, ela obstruiu o ar. Com essa obstrução do ar, essa obstrução do fluxo do ar, faz com que o sistema nervoso seja alertado. Aí você acorda. E você acorda, retoma a aula, né? Retoma a palestra. Opa, é melhor eu prestar atenção aqui, tomar um golinho de café para ver se eu consigo ficar acordado, tá bom? Isso é o que a gente. Esse é algo comum, tá? Não é nenhuma doença. Isso que eu comentei com vocês é apenas um exemplo. Mas serve para a gente já ter uma ideia do que seria a apneia, né? A prevalência estimada desses distúrbios respiratórios do sono, né, são de moderados a grave, vai variar de 3 a 50%, dependendo da faixa etária e do sexo. Então, isso quer dizer que esses episódios de corte de fluxo de ar, quando ele é muito frequente, principalmente durante a noite. Então, vamos imaginar um indivíduo que toda hora ele tá lá tentando dormir, e aí ele começa a roncar, né? Ele vai roncando, ele tá deitado de barriga para cima, a grande maioria das vezes, né? E ele tá roncando e de repente o ar meio que para, né? Aí a pessoa acorda, né? Quando você tem várias vezes isso à noite e isso chega a prejudicar o sono, aí nós vamos chamar isso de apneia do sono, tá bom? E estima-se aí que um estudo realizado em São Paulo, né, revelou que 32,9% da população paulistana apresenta apneia, né, obstrutiva do sono. Sabe, professor, por que o senhor não fala de dados do Mato Grosso do Sul? Porque se a gente levar em consideração que São Paulo é um dos estados mais populosos do Brasil, e se eu fizer um estudo em São Paulo, eu posso ter uma ideia de que isso corresponde nos outros estados, né? Ou vai chegar muito próximo. Então, eu não duvido que no Mato Grosso do Sul chegue a próximo desses 30%. Muito bem. Então, existem três tipos de apneia do sono. A primeira é chamada de apneia obstrutiva, que é muito comum, causada pelo colapso das vias aéreas durante o sono, que é o exemplo que eu dei. A pessoa está lá dormindo, a musculatura
aqui do pescoço começa a relaxar, a musculatura que sustenta a língua. A língua é um órgão que é a musculatura estriada esquelética, né? Ela começa a relaxar também por causa do sono. E ela começa meio que a descer ali para onde você tem ali a região da garganta, né? E aí ela vai tampar a saída de ar da laringe, né? A laringe, o ar passa pela laringe para chegar aqui na traqueia, ó, né? Esse esqueminha aqui do pulmão, dá para a gente ver que tem a traqueia, e o ar ele vai passar da laringe, passar pela traqueia, e nesse meio do caminho aqui, a língua pode obstruir a laringe, que é quando a pessoa começa a roncar, ela começa. Aí de repente ela obstrui. Quando ela obstrui o ar, o sistema nervoso acorda ela. Então isso aqui é causado por um colapso das vias aéreas durante o sono. Você tem um tipo de apneia que é chamado de apneia central, que é menos comum e é quando o sistema nervoso ele não envia sinais para os músculos respiratórios. Por exemplo, quando você está dormindo e você tem uma obstrução, caso que a gente chama essa apneia obstrutiva, o sistema nervoso é avisado e você acorda. E tem um tipo de apneia na qual o sistema nervoso ele não é avisado, o sistema nervoso ele não reage, tá bom? Isso, por exemplo, pode acontecer em pessoas que sofreram um acidente vascular encefálico, né? Ou outros tipos de degeneração do sistema nervoso. E tem um outro tipo de apneia, que é a apneia mista, que é quando você tem uma combinação dos dois tipos comentados aqui, né? E o que nós podemos falar dela, né? Quais os principais sintomas que nós encontramos em uma pessoa que possui, um indivíduo que possui apneia do sono, né? Então, por exemplo, 25% dos pacientes com a apneia do sono relatam sonolência diurna, né? E uma proporção maior relata sono não revigorante ou então fadiga, né? Que é aquilo que ocorre por uma noite que não foi bem dormida, né? Você acorda cansado, tá com sono, foi uma noite repousante, acorda, parece que acorda pior, né? Outros sintomas vão incluir despertar noturno frequente devido ao engasgo, né? Ou à respiração ofegante. Então, quando a pessoa acorda, ela acorda com taquicardia, porque ela acorda ofegante, a frequência respiratória aumenta, a frequência circulatória aumenta, né? Acaba acordando com sintomas que se relacionam a distúrbios do sistema nervoso autônomo, né? Acorda com hipertensa, né? Porque ela tenta buscar o ar e ela sente que está afogando. A pessoa pode apresentar nictúria, que é a incontinência urinária, né? Dores de cabeça matinal, falta de concentração, irritabilidade, disfunção erétil, né? Justamente pela falta de sono, de um sono revigorante. Parceiros de cama podem relatar, da grande maioria das vezes, ronco ou apneias que são testemunhadas pelo parceiro, né? Ah, não, eu não ronco, não. Não, ele ronca sim, inclusive até falta o ar quando ele ronca. Os sintomas atípicos que não são mais frequentemente relatados por mulheres incluem insônia, memória prejudicada, distúrbios de humor, refluxo, enurese noturna. Porém, a correlação dos sintomas com a gravidade da doença é baixa, razão pela qual é importante que os médicos estejam alertas aí a sintomas mais leves, né? Existem muitos fatores que são subjacentes a essas condições, né? Pode estar associado. O que geralmente acaba ocorrendo é que, por exemplo, a pessoa ela tem alguns desses sintomas aqui e ela não procura ajuda, né? Porque isso acontece à noite, porque às vezes ainda está no início, então não é muito frequente. Ou às vezes já está frequente, mas ela prefere não procurar ajuda, né? Achando que isso vai se resolver de alguma forma, né? Ou às vezes a pessoa ela é obesa e ela fala assim, eu vou ter roncar, é assim mesmo, né? Às vezes é porque a pessoa se sente obesa, vai acabar tendo esse problema de ronco, né? Então, mas pode estar se tornando pior, se tornando apneia. Existem populações específicas que sofrem mais com a apneia do sono, né? Por exemplo, estudos indicam que a prevalência
entre trabalhadores de turno, principalmente os de turno noturno, né, eles variam de 14% a 38%. Então é uma população específica que pode sofrer apneia do sono, porque já tem que trocar o sono pelo dia, né? Dormir de dia, existem vários estudos que relatam a troca do horário, ele não é revigorante o sono e a pessoa acaba tendo apneia. Pode acabar tendo apneia, né? Fatores de risco que estão muito associados à OAS, por exemplo, obesidade, né? O excesso de peso, especialmente na região cervical, aquele acúmulo de gordura no pescoço, né, diminui a mobilidade do pescoço. Então, isso faz com que a pessoa tende a deitar mais de barriga para cima, né? É um fator de risco muito significativo. Sexo masculinos, né, homens apresentam um risco bem maior do que as mulheres, né, mesmo após a menopausa. E hipertensão, que também tá muito associada, porque a pessoa já acorda com um efeito que a gente diz relacionado ao sistema nervoso autônomo, né? Pressão alta, hipertensa, e pode acabar tendo apneia. Outros fatores, idade avançada, olha só que interessante, né? Então o risco aumenta com o envelhecimento. Então tá aí os idosos precisam ficar de olho em todos esses sintomas e ver se você não se encaixa, né? Aí tem outras relações que se relacionam ao aspecto morfológico de cada indivíduo, né? Que são essas anormalidades craniofaciais aqui, que é característica como a língua muito grande, as tonsilas, que são as famosas amígdalas, né, aumentadas, né? Um palato muito redundante, né, uma disfunção do palato, queixo pequeno, isso pode predispor à apneia. Tabagismo e consumo excessivo de álcool, né? Esses hábitos podem agravar a obstrução das vias aéreas. Então, você imagina se você já tem apneia e você fuma, você já tem um item que pode estar prejudicando, pressionando a sua via aérea, né? Que é, no caso, dificultando a troca gasosa, que é o tabaco, né? E o álcool é porque ele é um depressor do sistema nervoso central, né? O álcool por si só, ele vai agir sobre o sistema nervoso central, vai acabar dando sono, né? Mas o álcool em excesso vai acabar dando sono demais. Então a pessoa pode acabar dormindo, né, de barriga para cima, de qualquer jeito, e acabar tendo apneia. E histórico familiar, sim, tá? Então existem alguns estudos que demonstram que a genética pode aumentar o risco, né, de desenvolver se você tem algum parente de primeiro grau que tem. Muito bem. Quais são as consequências? Primeiramente, tem um impacto muito grande sobre a qualidade de vida. Porque a pessoa vai apresentar fadiga crônica, dificuldade de concentração, irritabilidade. Então, você imagina, a funcionabilidade do trabalho cai muito a pessoa que tem apneia. Riscos para a saúde, então aumento do risco de doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, AVC, né? Problemas de memória, você imagina, a pessoa não consegue se concentrar. E a relação entre a apneia e o envelhecimento saudável. Então vejam que quanto mais cedo a gente descobre, né, que a apneia existe, mais cedo a gente consegue trabalhar em cima desses sintomas, né? Por isso que a pessoa idosa, nós precisamos estar sempre alertas aí a tudo que está acontecendo de diferente no nosso corpo. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Algumas consequências. Então, podem ter complicações materno e fetais que aumentam na presença, como, por exemplo, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, parto prematuro, baixo peso desse nasciturno, né? Isso aqui quando se relaciona a essas complicações maternas, né? Risco 2 vezes maior de acidente de automóvel, né? Então, você imagina, pessoa que pode cochilar a qualquer momento, né? Tá com fadiga extrema, vai dirigir e perde a concentração, tá bom? Então, a OAS, quando não tratada, está associada à redução da produtividade, né, do trabalho e a um risco de aumento de lesão ocupacional muito grande.
Bom, por consenso, para se fazer o diagnóstico da apneia do sono, né, então existem o que a gente pode dizer, algumas situações, como por exemplo, é a presença desses sintomas que a gente comentou, por exemplo, de cortar o ar durante o sono, né, do ronco e cortar o ar durante o sono. Esses eventos eles têm que ocorrer de 5 ou mais eventos obstrutivos por hora, ou 15 ou mais eventos respiratórios. Então tem que ser pelo menos acima de 5 eventos por hora. Tá? E o número de eventos respiratórios obstrutivos é quantificado, porque a gente chama de apneias e hipopneias, né? Que é um índice de distúrbio respiratório ou índice de eventos respiratórios. Né? Um exame que auxilia muito a fechar esse diagnóstico é o chamado de polissonografia, que vocês estão observando aqui nessa imagem, né? Ó, o cidadão com esse monte de fio aqui, então não é para dar choque nele, para ele acordar a qualquer momento, né? Todos esses fios aqui estão posicionados em pontos estratégicos para captar a contração do músculo, também batimento cardíaco, movimento dos músculos respiratórios e assim por diante, né? A polissonografia é o padrão ouro para você diagnosticar a apneia do sono. Então, ela envolve a coleta de 7 ou mais canais de dados, entre eles eletroencefalograma, eletrooculograma, para mensurar se a musculatura aqui é extraocular, né, a musculatura que está do olho, está se movimentando, para o estadiamento do sono, eletromiograma, eletrocardiograma e canais relacionados à respiração do indivíduo. Bom, quais são os tratamentos e cuidados? É claro, né? Mudança no estilo de vida, como por exemplo, a perda do peso, evitar álcool, sedativo antes de dormir, né? Dormir de lado, que é algo que ajuda bastante, né? Então vejam que parecem ser coisas complicadas, mas são coisas simples, né? A mudança do estilo de vida ela é possível. É possível se fazer mesmo quando você já tem uma certa idade, né? Então, mesmo pessoas idosas podem mudar o seu estilo de vida e tornar a vida um pouco melhor. Tratamento médico, né? O uso de CPAP, que é um dispositivo que mantém as vias aéreas abertas. Cirurgias em casos muito graves, como remoção das amígdalas, né? Ou de correção das vias aéreas, que é, por exemplo, um desvio de septo muito avantajado, pode dificultar o ar também, pode dar apneia do sono. Cuidados em casa, né, como técnicas de higiene do sono, criar uma rotina do sono em um ambiente confortável, relaxante, né? O que é o CPAP? Que é chamar de pressão de ar contínua, né? Então esse aparelho aqui que está no rosto tá nessa fotografia, né? Ó, colocado aqui no nariz desse indivíduo, né? Então ele está deitado aqui de lado, né? Nessa ilustração, e a gente consegue perceber que tem um tubo chegando aqui. Então esse CPAP, o ar ele vai ser colocado aqui à disposição do nariz, então esse ar ele fica de forma contínua, né? E esse BIPAP faz com que esse ar fique de forma positiva, passando ali pela cavidade nasal, mantendo a via aérea sempre ativa. Então, quando você tiver algum evento obstrutivo, isso não ocorre por conta desse ar. Ele está ali mantendo sempre essa pressão positiva sobre o sistema respiratório, né? Bom, esse fornece um fluxo contínuo do ar que através da máscara conectada à máquina, né? Então, essa pressão ajuda a evitar que a garganta se colapse, né? E estruturas ao redor. Tem aparelho oral também, né? Esse daqui geralmente é indicado quando você tem uma apneia do sono não tão grave, né? Que os aparelhos orais eles são recomendados, principalmente de leve a moderada, que são intolerantes ao CPAP, por exemplo, né? São dispositivos de avanço mandibular ou de retenção da língua. Então aqui dá para ver aqui nessa imagem esse aparelho que ele está tanto sobre o palato aqui, né, nos dentes superiores, quanto na mandíbula, nos dentes inferiores. E ele mantém a língua por baixo do aparelho. Então a língua ela não sai dali. Então a hora que a pessoa deita para poder dormir, a língua não obstrui o ar, né? Então é uma forma
de manter a via aérea intacta, sem ter obstrução da língua, no caso aí, né? Mas ela tem uma menor eficácia, tá bom? Ela pode ser equilibrada por uma maior adesão a essa forma de tratamento em comparação com a pressão positiva contínua, né? Então são pessoas que não querem usar o CPAP, mas preferem usar aparelho, mas a eficácia ela é menor, tá? O que funciona mesmo bem é o CPAP. Bom, prevenção e dicas para o sono, por exemplo, dicas práticas, né? Manter uma rotina regular de sono, deitar e acordar sempre no mesmo horário é o que ajuda bastante. Evitar alimentos pesados, a comer uma feijoada e 3 copos de café antes de dormir não vai dar certo, né? Práticas relaxantes antes de dormir, como uma leitura suave, né, uma música calma. Importância de atividade física. Atividade física é extremamente importante, ajuda muito os sintomas de apneia, tá bom? E deve ser feito com regularidade, tá? A atividade física ela tem que ser feita todos os dias. Todos os dias você precisa fazer alguma coisa, tá bom? Tem que ser regular. O corpo precisa ter esse desgaste, né? Precisa queimar essa energia para a gente poder ter um descansar bem, certo? Então, a conclusão do assunto é que a apneia do sono ela é algo que pode ocorrer em qualquer idade, tá bom? Mas ela é comum em homens e ela vai se tornando muito comum em pessoas idosas, né? Por isso que esse tema aqui ele é muito importante para as pessoas que já têm um pouco de idade. Mas a velhice não é o fim, é o início de uma nova etapa, né? E nessa nova etapa nós sempre temos que ficar de olho em tudo que acontece com o nosso corpo. E algo que ajuda muito sempre a melhorar a qualidade de vida, que eu falo sempre aqui, é mesmo ter uma rotina boa de exercícios, uma boa alimentação e um bom sono também. Isso vai chegar a nos ajudar a termos um bom sono. E caso tenha apneia, vamos tratar a apneia de forma correta, tá certo? Então eu finalizo aqui, tá bom? Gostaria de agradecer a oportunidade por ter dado essa palestra para vocês e que vocês possam ter uma ótima semana. Um abraço e um beijo para todos aí. Até mais, até a próxima aula.